Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre como reconhecer os sinais de hipercalemia no ECG. Esse grave distúrbio eletrolítico tem manifestações típicas no eletrocardiograma, o que viabiliza um diagnóstico rápido e preciso. Geralmente, o quadro se inicia com ondas T apiculadas, com chances de evolução para arritmias letais como a fibrilação ventricular. Acompanhe as principais informações neste podcast para identificar a hipercalemia no traçado de ECG e iniciar o manejo imediato do paciente. Você pode contar com a telemedicina como aliada na interpretação online dos exames cardiológicos. Saiba que é possível identificar hipercalemia no ECG. Isso porque a elevação dos níveis de potássio sérico é capaz de alterar o sistema de condução cardíaco, modificando os padrões dos batimentos. O que, por sua vez, altera o traçado do eletrocardiograma, já que este expressa os movimentos realizados pelo músculo cardíaco a partir do estímulo elétrico. Por definição, a hipercalemia fica caracterizada por níveis séricos de potássio acima de 5,5 mEq por litro, quando normal seria que ficassem entre 3,5 e 5,0. Dependendo do caso, o distúrbio pode provocar manifestações clínicas como fraqueza muscular, paralisia flácida, palpitações e parestesias. Situações e condições clínicas que podem cursar com acidose ou perda de função renal podem levar a alterações rápidas nos níveis de potássio. As mais comuns são insuficiência renal crônica estágios 3 a 5, diálise, insuficiência renal aguda, insuficiência adrenal, hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal, lesão tecidual por rabdomiólise, queimadura ou trauma extensos, síndrome de lise tumoral, estados hiperosmolares, como a cetoacidose diabética, e intoxicação digitárica. Ouça agora as principais causas de hipercalemia em pacientes não hospitalizados. Incapacidade dos rins em excretar potássio, devido à insuficiência renal aguda ou crônica. Uso de medicamentos, como diuréticos poupadores de potássio, espironolactona, amilorida, triantereno, inibidores da enzima conversora de angiotensina, antagonistas dos receptores da angiotensina 2, anti-inflamatórios não esteroides, trimetoprim, ciclosporina, beta-bloqueador e penicilina G potássica. Sobre as alterações no ECG causadas pela hipercalemia. Antes de citar as alterações, vale ressaltar que nem sempre elas aparecem no eletrocardiograma. E que, mesmo quando surgem, não seguem sempre a ordem descrita num livro didático. Essa é apenas uma tendência comum em que você pode se basear para identificar os sinais da hipercalemia. No começo, é provável que repare numa mudança de padrão da onda T, que se torna apiculada e com a base estreita, ou entenda. Nessa fase, o nível de potássio sérico está entre 5,5 e 6,5. Quando fica acima de 6,5 e abaixo de 7,5 é possível observar ondas P achatadas, com a amplitude reduzida. Caso a hipercalemia se agrave e atinja níveis entre 7,0 e 8,0, o sinal mais evidente é o alargamento do complexo QRS, junto a intervalos PR prolongados. Valores superiores a 8,0 fazem a onda P desaparecer, assim como o segmento street. O intervalo QRS se funde com a onda T, resultando num traçado de ECG grosseiro. Essa morfologia é chamada sinusoidal e caracteriza a hipercalemia severa, que representa ameaça à vida do paciente por desencadear ritmos perigosos como a sistolia e fibrilação ventricular. Saiba como fazer o laudo do ECG. Produzir o laudo do ECG é uma tarefa reservada a cardiologistas qualificados, como exige o CFM. Contudo, entender os principais parâmetros considerados é de interesse de outros médicos e profissionais de saúde, pois facilita a detecção de anomalias como as causadas pela hipercalemia. A composição básica de um laudo de eletrocardiograma apresenta dados sobre ritmo cardíaco, se é ritmo sinusal ou alterado. Frequência cardíaca, quantidade de batimentos por minuto. Detalhes sobre a onda P nas diferentes derivações. Características do complexo QRS e eixo elétrico. Duração dos intervalos PR, QT e segmento street. Descrição da onda T nas diferentes derivações. Presença ou ausência de onda Q patológica. Conclusão do eletrocardiograma, informando se está dentro ou fora dos limites de normalidade.
Saiba por que hipercalemia causa arritmia. A concentração normal de potássio é fundamental para a estabilidade eletrolítica e o funcionamento normal do coração. Quando os níveis séricos dessa substância ficam elevados, podem causar instabilidade na membrana das células do miocárdio, impactando o ritmo cardíaco. Está aí a relação entre hipercalemia e arritmias. Sobre o tratamento para hipercalemia. O tratamento adequado depende do grau de hipercalemia. Casos leves são revertidos com adaptações na alimentação e a substituição ou ajuste na dose de medicamentos que diminuem a eliminação de potássio pelos rins. Se for necessário, utilizam-se resinas como sulfonato de poliestireno sódico como suporte. Já o manejo de casos moderados ou severos requer a estabilização da membrana celular do miocárdio, em geral através da infusão de gluconato de cálcio. Simultaneamente, são aplicadas medicações visando eliminar o potássio do organismo, como diuréticos de alça ou hemodiálise. Outra frente de atuação trabalha pela redistribuição do potássio no organismo, administrando insulina e fármacos beta-agonistas, como o fenoterol ou salbutamol. Caso a vítima sofra parada cardiorrespiratória, pode-se usar adrenalina. Sobre os benefícios da telemedicina no diagnóstico da hipercalemia. A telemedicina cardiológica auxilia as equipes no diagnóstico de condições que alteram o ECG, como a hipercalemia. Elas são identificadas e detalhadas nos laudos eletrônicos, que ficam prontos em minutos. Os documentos são elaborados por cardiologistas online, contatados através da plataforma de telemedicina Morse. Basta que a equipe local realize o eletrocardiograma e compartilhe os gráficos no sistema de telemedicina para que um especialista os avalie. Ele compõe o laudo à distância, assinado digitalmente para garantir a autenticidade, e libera o documento no software. Assim, os profissionais em loco podem tomar a decisão apropriada com agilidade, colaborando para desfechos favoráveis. Confira todos os benefícios da telemedicina cardiológica acessando o só site da Morse. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.